Olá, gente, tudo bom? Aqui é o João Coutinho falando. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a montagem das academias de musculação para atletas, tá? Eu tive nos últimos tempos muita conversa com muito profissional, amigo meu, e realmente a gente lamenta, né, o fato de que muitas vezes o clube, né, o local oferece e tem uma estrutura, mas a estrutura não é adequada, ou o contrário também que acontece, que é quando você não tem estrutura nenhuma, tá? Então, nesse vídeo eu vou procurar falar de uma forma bem leiga, nada muito técnico, eu quero direcionar essa primeira parte do vídeo, principalmente para as pessoas que são aí da diretoria, cargos aí da administração, que tomam aí as medidas necessárias e querem oferecer estrutura para os atletas treinarem, né? Mas muitas vezes elas estão investidas de forma errada e a estrutura realmente não permite que você possa fazer um trabalho de treinamento esportivo, né? Então, não é de se estranhar às vezes que você possa falar, pô, eu tenho lá o clube, a gente tem estrutura, né? A gente tem lá a academia. Só que se a academia não comporta alguns dos atributos que eu vou mostrar nesse vídeo, não adianta, a comissão técnica não vai poder usar ela e aí a estrutura fica uma estrutura que não funciona, né? Então, isso é muito comum, não é uma prática só aqui do Brasil. Eu acabei recentemente de ter um atleta jogando aí a gira europeia na Alemanha, a grande Alemanha aí que é a referência do esporte depois da surra que deu no Brasil, e mesmo lá na Alemanha, na Bélgica, acontecia o mesmo problema. Você ligava lá, falava, pô, o clube tem aí estrutura? Não, nós temos academia. Você chega lá e a academia não é uma academia que possa ser utilizada para atleta. Boa parte desse problema é em função assim cultural, tá? Do modelo que se tem de academia, porque todo mundo, seja da comissão técnica ou leigo, já conhece, recebe notícia, vê todo dia academia. Imagina que essa academia, essa musculação que todo mundo faz, seja a mesma que vai ser utilizada pelos atletas. E isso não é. Então, o pessoal da administração tem esse problema que às vezes que é você conseguir comportar um espaço que você tem que ter uma academia que ofereça tanto treinamento para os atletas, quanto às vezes também para os próprios sócios, né? E aí quando você tenta fazer isso, juntar uma academia que possa usar sócios e atletas, geralmente dá problema. E o atleta sai prejudicado por alguns dos erros que eu vou mostrar aqui. Outra questão também que esse vídeo vai mostrar é justamente para quando você não tem estrutura, tá? Então, eu quero dar algumas dicas. Eu acho que alguma coisa pode ser feita quando você não tem muita verba, quando você não tem espaço, quando você não tem dinheiro, tá? É possível ainda assim, com um pouco de conhecimento aí, um pouquinho de investimento, você fazer um trabalho muito bem feito, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar justamente, que eu quero mudar, é isso, são as academias não funcionais. Não funcionais não tem nada a ver com treinamento funcional, é funcional no seguinte, academia que não ajuda, que não dá para se fazer treinamento esportivo. Tá? Então, como eu falei, é um problema que eu acho que é muito cultural, as pessoas que às vezes vão tomar decisão, ou às vezes são mal orientadas, ou às vezes tomam a vez e acham que construir uma academia, ou que se consultam assim, às vezes com arquitetos, e os arquitetos também, eles conseguem trabalhar muito bem o espaço, fazem uma coisa que tem área de circulação, que seja clean, que seja gostoso, mas se você não entende um pouco do que é o treinamento de esporte, o que está feito ali está bonito, mas não está funcional. Então, por isso que eu coloquei uma academia não funcional. Quer saber o que é uma academia não funcional? O problema de uma academia funcional, o primeiro grande problema é esse. É uma academia que só tem máquina. Tá? Então, você olha uma academia dessa, monta uma academia dessa e acha que está oferecendo uma estrutura. Fala, pô, lá no clube nós temos estrutura, tá aí, nós temos uma academia completa. E o pessoal da comissão técnica está muitas vezes olhando para essa academia e fala, caramba, só tem aparelho. Por quê? Porque o problema justamente é esse, só ter máquinas de aparelho. A academia, para funcionar para atleta, ela precisa ser uma academia que tenha peso livre, tá? Então, não adianta você montar um espaço assim, aberto, clean, o arquiteto pode até montar e realmente ser um espaço muito bonito, mas quem está aqui, que nem eu, na comissão técnica, está olhando isso aqui e fala, caramba, um monte de máquina. E a gente sabe que os atletas não vão usar tudo isso de máquina, que as máquinas atrapalham muitas vezes, o espaço também incomoda,
né, porque ele não pode ser flexibilizado para o treinamento de atletas. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, em linhas gerais, né, não estou aqui para esgotar o assunto, para definir nada, mas eu estou tentando botar algumas linhas gerais do que você precisa entender, quem não é da área de treinamento esportivo, um pouco do que é o realmente treinamento de força dos atletas, tá? Para poder entender como que deve ser disposto o espaço. Então, os atletas, diferentemente do que acontece quando a gente vê aí fitness, né, as academias de ginástica estão preocupadas com saúde, estão preocupadas aí com estética, os atletas eles precisam fazer o quê? Sobrecargas elevadas, né? Os pesos precisam cair no chão, então não adianta você fazer uma academia que o peso não pode cair no chão sem uma máquina, então precisa ter espaço para os pesos caírem no chão. E já é sabido hoje da ciência do treinamento que os exercícios livres, né, eles são muito melhores para os atletas do que os exercícios com máquinas. Então, esse é um dos motivos, que se você tem uma academia cheia de máquina, não vai dar para os seus atletas treinarem porque eles precisam treinar com pesos livres, eles precisam botar peso acima da cabeça, eles precisam movimentar o peso, andar, saltar, fazer N movimentos com peso. E para fazer movimento, você não consegue fazer isso onde só tem máquina. Então, esse é o primeiro conceito que tem que ser entendido por quem não é na área, é que uma coisa é o que você faz de musculação, estética, você quer trabalhar tal músculo isoladamente, mas a musculação para o atleta ela não é baseada no músculo, é baseada em movimento, é baseada em desempenho, né? Então, por mais que você possa ter uma academia completa, se você só tem aparelho e você não tem um espaço de peso livre, acabou, você matou justamente isso que é a base do treinamento funcional, treinamento de esportes, isso que é o que nós estamos baseados. O segundo problema vai decorrer justamente do primeiro, que é você ter um monte de máquina, que é a falta de espaço e mobilidade do espaço feito para o treinamento dos atletas. Então, isso aqui é o que a gente tem de conceito hoje de uma academia que seja específica para atleta. Ah, mas uma pessoa que seja associada também pode se beneficiar? Também pode, claro. Tem toda essa questão de marketing também, a questão de você querer trabalhar com máquinas, mas eu estou falando aqui em linhas gerais para os atletas. Os atletas precisam disso, espaço para se locomover, você tem os aparelhos que precisam de peso livre próximo, você pode até ter as máquinas, mas perceba como que o treinador pode modificar o espaço, porque o atleta vai ter que fazer N movimentos diferentes. Então, a flexibilidade que você coloca é isso, você tem treinamento de atletas em que se taca bolas, em que se pula, em que se vai pular caixote, enfim, N movimentos diferentes que vão ser feitos com peso. E você precisa ter o peso livre, que é justamente isso. O peso livre vai permitir que o atleta se desloque. Então, o fato de você não ter a flexibilidade do espaço é essa. Você tem uma academia cheia de aparelhos, você não vai conseguir ficar empurrando aparelho para cá, aparelho para lá, porque cada aparelho pesa lá 300, 400 quilos, né? E fica ali emperrando, e o atleta precisa de espaço. Tá? Outra questão que também que se coloca dentro dessa questão de flexibilidade é entender que os atletas, cara, são acima da média populacional. Então, quando você monta uma academia, você faz aí um acordo, até às vezes faz um bom negócio com uma indústria aí de equipamentos. Ela vai te vender um monte de aparelho, né, aí para cada grupo muscular. Né? Esses aparelhos eles são dimensionados para as pessoas normais, então uma média aí entre 1,60 m e 1,90 m, que é a maioria da população. Mas a gente sabe hoje que os atletas, né, desde futebol, também basquete, vôlei, né, o goleiro de futebol hoje tem mais de 2 metros de altura. E ele não está dimensionado para os aparelhos que se tem, né? Então, assim, não tem como você encaixar um atleta de basquete, um cara alto, dentro de uma máquina dessa. Né? E aí tá também a dica que eu dou aqui para os arquitetos. Quer dizer, não adianta você montar um espaço em que um cara, como um jogador de basquete de 2 metros, 2 metros e 10, que levante o braço, ele vai alcançar mais de 4 metros de altura. Então você precisa ter um pé direito alto, ele vai ter que fazer isso e ainda vai botar o peso livre acima da cabeça. Ele vai precisar saltar. Então não adianta fazer um espaço muito pequeno, muito reduzido, né? Tem que pensar nisso. Se o cara abre o braço, se ele vai caber ali dentro. Não, isso são duas coisas que já atrapalham demais para quem está trabalhando com equipes, né? Quem trabalha com esporte. Quem trabalha com equipes, pior ainda, porque você, além disso, você tem que trabalhar com um grupo bastante grande, 15, 20 atletas ao mesmo tempo. Né? Então você não pode ficar comprimido no espaço
em que você não possa movimentar. E as máquinas realmente limitam isso. Tá? Então, essa aqui eu acho que são dois pontos que tem que ser sempre observados, né, na montagem da academia. Pode ser por um desses motivos que você, diretor, construiu uma baita sala linda de musculação, mas você não entende por que não está sendo utilizada. Né? E não está sendo utilizada porque ela não é funcional. Ela não atende aos quesitos do esporte. Muito bem, então, já que eu falei dos problemas, vou tentar falar um pouco aqui de algumas soluções. Como solucionar isso? Né? Como que seria, então, linhas gerais que você poderia seguir aí, que você errasse menos e que você pudesse atender a demanda? Claro, existe um problema que o diretor, né, vai pesar sempre, que é isso, existem técnicos que cada um tem linhas de treinamento. Tem uns que gostam bastante de usar máquina, né? Tem outros já com uma modalidade mais moderna que gostam de usar e ter mais espaço, ter peso livre. Eu acho que você vai ter que essas linhas que eu fiz aqui são justamente para você ter essa flexibilidade, para você oferecer o melhor dos dois mundos para os dois tipos de profissionais. O resto é uma briga nossa interna aqui de quem gosta de máquina e quem não gosta, quem vai usar mais e quem vai usar menos. Mas você, eu acredito que com linhas gerais dessa do que eu estou mostrando aqui, você vai poder atender as duas pontas aí da equação. Você vai poder oferecer um espaço que realmente funcione para atletas e também para associados, né, que vão treinar aí para fitness, vão compartilhar o espaço, né, então você está ajudando justamente do lado do desempenho, né, do lado esportivo, e também você vai poder desempenhar bem do lado de como gestor, porque você vai ver que você vai poder oferecer um bom espaço que funcione por um preço muito menor, com um valor muito menor do que você comprar uma sala de aparelhos. Claro, se você tem a verba e quer botar uma sala de aparelhos, ótimo, fique à vontade, mas saiba que se você não seguir essas linhas aqui que eu acabei de dar, não vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Então, algumas coisas que você deve pensar é sempre isso. Pesos livres, barras, anilhas, halteres, né? E os equipamentos, você pensar nos que a gente considera como são os acessórios, que são os bancos e suportes. Isso é que dá flexibilidade ao espaço. Porque o treinador vai poder dispor isso da forma que ele quiser, vai poder combinar métodos, vai poder fazer o peso e fazer corrida, vai poder saltar com peso. Pesos livres. Ah, então não vai ter máquina, João? Não, vai ter máquina. Algumas máquinas são até máquinas que você realmente pode comprar sem medo de ser feliz, assim, que os professores sempre vão utilizar, como é o caso assim, do leg press 45, uma polia alta, um aparelho de polia que seja regulável também, um banco profissional de supino, né, com regulagem, que são aparelhos que são do peso livre, né, que você vai usar tantas anilhas também para esses equipamentos, né, e são aparelhos robustos, que é o aparelho de treinamento de atleta, né, como o atleta faz com muita carga, muito peso, os aparelhos precisam ser robustos. Então você também tem um ganho aí justamente disso, na manutenção. Você tem aparelhos que são mais simples, que não tem tanta polia, cabo rodando, né? É muito complexo. São aparelhos realmente simples. Então esse tipo de aparelhagem, esse tipo de peso, né? Ele funciona muito bem. Né? Você provavelmente talvez tenha que ver depois com a sua comissão um ou outro aparelho, mas em linhas gerais você começar com isso aqui está excelente. Outra dica que fica também é que você vai perceber, e conversando até com os professores, que tem muito aparelho que é desnecessário realmente para o treinamento do esporte. E que se ele trabalha com grupo, com atletas, uma grande quantidade de atletas, de equipe, às vezes é mais vantajoso você ter aparelhos que são utilizados duplicados, né? Então, por exemplo, você ter dois ou três bancos, dois ou três suportes, porque você está ali às vezes com, como eu falei, 20 pessoas, né? E tem aparelhos que são exercícios que são mais utilizados, né? E você oferecer mais desses aparelhos facilita a dinâmica da sala, tá? Então, os aparelhos livres, isso eles facilitam, eles dão flexibilidade. Então, a sala de musculação precisa estar muito mais limpa desse jeito, disposta dessa forma, do que daquela forma carregada de máquinas. Quer dizer, uma máquina para cada grupo muscular não vai resolver o problema. Aqui sim, o cara tem, o professor vai ter flexibilidade para poder empurrar para lá, puxar para cá, né, cria espaço no meio, usa os pesos livres, que são os exercícios melhores do que os de máquina para os atletas. Os associados podem usar uma academia desse tipo também, né, com a orientação adequada dos professores, não é porque não tem tal máquina que não dá para fazer. Quase todos os exercícios
que precisam ser feitos de treinamento de força são contemplados num espaço como esse. Então, ter essa ideia na cabeça de que o espaço que você precisa é muito mais nesse sentido do que no sentido de você ter algo carregado com máquinas. Tá? Outra solução também muito legal, que eu acho bastante econômica e simples e que funciona bastante, é se você trabalha com as equipes, você colocar esses aparelhos, né, esses equipamentos, o banco, o equipamento livre, né, esses que eu acabei de citar, na própria quadra poliesportiva de treino. Você acha uma zona morta ali, você leva os aparelhos para lá. Por quê? Esse tipo de aparelho não ocupa muito espaço e você vai ter todo o espaço do mundo dentro de uma quadra poliesportiva, o pé direito você não vai ter problema, a comissão vai poder usar meios de treino que vai integrar o treinamento de força com o treinamento de velocidade, enfim. Essa é uma solução que eu acho que é uma das melhores soluções que tem para os clubes, tá? Então, essa primeira parte quis falar especificamente disso, principalmente para as pessoas que são aí, que definem, né, a construção, que participam desse processo, que são as pessoas aí da cargo de gerência administrativa, arquitetos também, que são que dispõem de espaço. Quer dizer, agora vocês têm algumas informações para entender que muita sala fica bonita, mas não funciona, né? E você tem que achar uma coisa que seja bonita, mas que seja um ambiente de trabalho, porque é o nosso ambiente de trabalho, né? Os atletas precisam de um ambiente desse, tá? A segunda parte do vídeo agora eu quero falar justamente da outra questão que é a falta de estrutura. A falta de estrutura é isso, é o problema maior, a gente sabe, nem sempre tem dinheiro, nem sempre tem espaço, nem sempre dá para construir, e a gente fica aí até né, uma discussão, uma lamentação, porque poderia ser feito um trabalho menor, mas falta isso, falta aquilo. Eu acho que sim, a falta de estrutura é uma coisa que acontece realmente, mas eu acho que é, a gente tem é uma situação que se coloca. Então, assim, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar o fato de que, se a gente sabe que é preciso que os atletas façam treinamento de força, nós temos que dar um jeito do atleta fazer o treinamento de força, não importa como. Afinal, a gente sabe que se você não precisa ter uma máquina de R$ 10.000 que coloque o peso e conte para você, né? Ela faz tanta hipertrofia quanto um latão de souvenir com cimento dentro, quer dizer, que vira sobrecarga. Então, a primeira questão, quando a gente tem o problema da falta de estrutura, para mim, a primeira solução é investir em educação. Não tem jeito, o profissional, né, e aí eu estou falando agora da nossa área, ele tem que ter o conhecimento de tudo, conhecer métodos de treinamento, conhecer os exercícios, conhecer a fundo, fisiologia, biomecânica, por quê? Para ele poder chegar no ambiente que ele está e falar, ok, eu preciso trabalhar a força, né, precisamos fazer um trabalho decente de força. E você sabe que não é necessário muito equipamento, né? E se não é necessário muito equipamento, a solução vai ser achar equipamentos baratos, achar soluções baratas que possam me dar o resultado que eu estou esperando. Então, não é muito comum você chegar, por exemplo, em lugares como lá em Cuba, né? E você vê que o ginásio você tem poucas coisas, né? Não tem uma sala completa lá. E ainda assim os caras treinam porque tem o conhecimento. Então, investir em educação e conhecimento é o primeiro passo. Se o cara tem, o profissional tem o conhecimento, ele vai dar uma solução, ele vai achar um jeito. Por quê? Um dos jeitos que eu falo é montar um kit básico. E o kit básico ele é realmente uma coisa que é totalmente administrável, um valor que pode ser pago, por um valor que qualquer conversa ali com o pessoal do clube você consegue levantar. Porque um kit básico ele não vai fugir muito do que foi falado na primeira parte do curso, da aula, né? Que é você ter barra, anilha, você ter suportes e bancos, né? Alguns acessórios, caixas de madeira, quer dizer, enfim, tudo isso anilha, peso anilha, suporte, é extremamente um valor que você pode adquirir. Não é uma coisa de preço exorbitante. Nós estamos falando de algo que, às vezes, com menos de R$ 1.000, você consegue montar um espaço e você possa trabalhar de forma decente, honesta, treinamento de força, porque a gente sabe, peso livre é melhor, né? Barra, anilha dão flexibilidade, suportes e bancos são equipamentos mais baratos, quer dizer, eles são menos complexos, né? E hoje tem toda a sorte aí de equipamentos extras aí vendidos, acessórios, né? E você vai poder adquirir ao longo do tempo ali, né? Então, eu acho que cabe essa conversa, porque
dá para realmente começar com pouco, né? Eu vou mostrar aqui, quando teve uma reforma lá no tênis, né, na academia do tênis, e a gente tinha que treinar, manter o treinamento do pessoal de força. Bom, a gente foi lá, fiz um orçamento de quê? Um suporte, barras e anilhas, né? Aqui tem, compramos um colchonete, uma barra, um banco que está aqui dentro, né? Um banco reto, regulável, que a gente compôs com o suporte e podia fazer N exercícios, né? E com carga. Então, a gente fez uma procura aí, Mercado Livre, academias que estavam aí, que estavam vendendo os equipamentos, compramos de forma usada, entendeu? E botamos aí 200 quilos de anilha, 3 ou 4 barras, 2 suportes e pronto, conseguimos treinar ali a equipe de tênis que tem mais ou menos 10 a 12 pessoas para treinar. Veja que o espaço mesmo estava limitado, a gente tinha pouco espaço, mas isso, né, as soluções foram sendo dadas e todos os meninos lá do treinamento conseguiram treinar de forma segura e fazer o treinamento de força que era necessário para eles, para o desenvolvimento. Então, eu queria só botar essa discussão, né? Eu sei quanto é difícil às vezes tem um hiato aí, um espaço entre a comissão técnica e o pessoal da gerência, quem administra, né? Eu acho que a gente tem que tirar isso, porque eu acho que prejudica tanto nós que vivemos e dependemos de uma sala de musculação para poder fazer um bom trabalho, como também é ruim para o diretor, quer dizer, que tem ali, gasta um dinheiro num espaço que não está sendo utilizado, né? Deveria ser utilizado para outra coisa. Então, o vídeo foi mais para fazer esse desabafo, né? Botar algumas linhas gerais, eu já falei, não é esgotar o assunto, existe N particularidades que são para ser conversadas, tem gente que vai falar, pode usar mais acessório, pode usar mais isso, aquilo, não, e a ideia não é essa, a ideia era justamente atingir com esse vídeo as pessoas que são leigas, as pessoas que gostam, que querem ajudar, mas não conseguem, às vezes, oferecer o que a gente precisa. Então, estou tentando explicar de uma forma simples, mais ou menos em linhas gerais, o que a gente precisa, né, para poder trabalhar de forma legal. Ok? Muito legal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e até a próxima.